Queridos, eu quero então caminhar aqui. Daqui a pouco a nossa irmã Sônia, ela estará conosco do departamento de eventos, participando aqui ao vivo, não é? Nesta homenagem aí aos adolescentes e aos avós, tá bom? Então, preciso caminhar aqui, já são 9 horas e 28 minutos. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, nós vamos ler alguns versos, e o tema aqui da nossa devocional de hoje é motivações, tá bom? Motivações. Por que fazemos o que fazemos? E qual a razão? O que está por trás de tudo isso? Qual que é a nossa verdadeira motivação? Então, o Senhor Jesus, ele disse assim, no verso 48 do capítulo 5, ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E aí, então, ele começa o capítulo 6, na sequência, dizendo assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignores a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E aí agora eu vou para o jejum, verso 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Hoje à noite eu prego sobre a oração do Pai Nosso, por isso, nesta manhã, a gente vai falar sobre essas três orientações de Jesus a respeito de três práticas muito preciosas na vida do povo judeu, né? Que era a oração, que era o jejum e que era também as ofertas. Um comentarista, ele diz o seguinte, o objetivo de agradar o Pai é trocado por seu primo nanico, agradar seres humanos. O objetivo de agradar o Pai é trocado por seu primo nanico, agradar seres humanos. Jesus, tendo regido a respeito da perfeição, ele tinha consciência de que a tendência natural do coração humano para o auto-engano era grande. Por isso, ele faz essas advertências. Porque no verso 48, ele diz o seguinte, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. E aí, então, ele já procura dar o antídoto contra o veneno desse auto-engano, contra o veneno da hipocrisia, contra o veneno das performances religiosas, contra o veneno dessa teatralidade, que é o que aparece da palavra hipocrisia. Hipócritas, na cultura grega, era primeiramente um orador, depois passou a ser usado para o ator, aquele que representava um papel, aquele que saía do seu mundo real e ele assumia, então, um personagem. Jesus, então, ao falar da necessidade de nós sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, ele, então, chama atenção para esse veneno que pode entrar no nosso coração, onde a gente começa a se preocupar não com o Pai, não com a perfeição que é devida ao Pai Celestial, não com essa necessidade de nós sermos conformados à imagem do Filho dele, Jesus Cristo,
que é onde Deus se revelou de maneira tão plena, mas ele chama, então, agora a atenção para essa nocividade dessas apresentações, onde a gente agora não tem a preocupação de fazer tudo para a glória de Deus, e a gente começa agora a querer roubar aquilo que é de Deus, a gente quer para nós. A gente quer os aplausos, a gente quer os elogios, a gente quer os likes. E se você olhar, por exemplo, na atualidade, você vai ver que as pessoas ficam desesperadas quando, de repente, alguns atos que elas cometem são capazes de tirar das suas redes sociais alguns seguidores. Elas entram em paranoia. Elas procuram rapidamente voltar, tentar consertar, porque elas não querem dislikes, elas não querem deixar de ter seguidores, então elas enganam, elas mentem, elas falam coisas que não condiz com a realidade, porque a performance conta muito. Mas as pessoas hoje estão sendo monitoradas 24 horas, então não adianta a pessoa ir para uma rede social e falar algo se na vida prática aquilo que ela fala em público não condiz com a sua realidade. Jesus, então, ele chama atenção para esse veneno desse auto-engano, dessa hipocrisia, quando nós começamos a ser tomados por esse sentimento de querer fazer para aparecer. Então, o tema da nossa meditação é sobre motivações. Por que fazemos o que fazemos? O que está por trás de tudo isso? O que alimenta isso? Por que a gente tem desejo de fazer isso? Eu teria capacidade, eu faria a mesma coisa da mesma maneira se ninguém estiver vendo? Eu faria a mesma coisa da mesma maneira se ninguém falar o meu nome, se ninguém me elogiar, se ninguém falar o meu nome de público, se ninguém colocar o meu nome num boletim, se ninguém realmente observar? Será que eu faria a mesma coisa, com o mesmo empenho, com a mesma intensidade? É uma pergunta inquietadora. Se eu não estiver diante de uma câmera, se eu não estiver diante dos olhos humanos, se eu estiver em um ambiente onde somente Deus é capaz de ver, eu faria as mesmas coisas, com a mesma motivação? Então Jesus está chamando a nossa atenção para isso, não é? Jesus começa a expandir aquilo que ele começou no capítulo 5, no verso de número 20, quando ele disse assim: porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então ele começa a falar a respeito da necessidade de uma justiça que deve exceder muito a dos escribas e fariseus. Os seus discípulos deveriam então viver assim. Mas aí Deus não se impressiona com a quantidade ou a qualidade das nossas palavras, né? Por exemplo, mas com a sinceridade e a verdade delas. Jesus começa a falar da oração, o que aquelas pessoas, o que os pagãos faziam para serem ou tentarem serem ouvidos pelos seus deuses, não é? Jesus, ele sai da justiça moral do cristão e ele passa agora a descrever um ambiente muito perigoso, a justiça religiosa. E é aqui que ele combate a ostentação religiosa. Aqui que ele combate aquilo que para nós é tão terrível, né? Porque dentro desse ambiente a gente fica com a sensação que tudo que reluz é ouro. A gente fica com a sensação de que estamos num ambiente onde todo mundo é piedoso, onde todas as pessoas estão fazendo todas as coisas com a motivação correta. A gente fica com a sensação de que é tudo verdadeiro, quando, na verdade, às vezes, o nosso coração pode estar sendo tomado por esse auto-engano e a gente pode ser tomado pela ideia de fazer o que fazemos para que a gente seja elogiado, para que as pessoas possam dizer: olha, que pessoa, olha só que maravilha de pessoa, olha quanto dom, quanto talento, quanto disso, quanto daquilo. Eu não estou dizendo, irmãos, que é errado a gente reconhecer aquilo que os outros fazem de bom. A única coisa que Jesus está dizendo é o seguinte, que a gente pode fazer as coisas que nós fazemos dentro desse ambiente de religiosidade com motivos carnais, alimentados pela nossa vaidade. E aí que está o perigo, e aí que mora o grande problema. Porque aos olhos do eterno Deus, a motivação não foi a correta. Então, o que esse texto pode ensinar a mim e a você sobre essa justiça religiosa? Não é?
onde a gente pode, no ambiente religioso, a gente pode ostentar sabedoria, a gente pode ostentar vocabulário, a gente pode ostentar retórica, a gente pode ostentar conhecimento bíblico, a gente pode ostentar que a gente tem comunhão com Deus, a gente pode ostentar que a gente realmente tem um nível de espiritualidade assim acima da média, não é? Tanto é verdade que às vezes uma oração pode se transformar nisso. Há uma impostação de voz, né? Há uma preocupação muito grande assim com a ortografia, não é? Há uma preocupação muito grande assim da gente não ser natural, da gente mudar, da gente incorporar assim quase que um personagem, né? De tentar usar o português assim mais ajustado possível, mais correto possível e não ser natural, não é? Então é um ambiente muito perigoso que a gente precisa realmente tomar cuidado. Então a primeira coisa que o texto nos chama a atenção para pensar é o seguinte, é que nós podemos fazer em público aquilo que nós não fazemos no privado. Nós podemos fazer aos olhos humanos aquilo que não condiz com a nossa realidade diária. Nós podemos fazer diante dos homens aquilo que nós não fazemos diante de Deus. Nós podemos desenvolver uma espiritualidade pautada na preocupação com os homens, com os olhares humanos, com a avaliação humana, e sem necessariamente desenvolver aquilo que fazemos aos olhos humanos diante de Deus. Podemos orar publicamente, e não está errado orar publicamente. O problema é quando nós oramos em público, mas no privado a oração não acontece. Nós podemos, por exemplo, ajudar alguém que esteja passando em dificuldade, desde que nós estejamos filmando, desde que nós estejamos transmitindo ao vivo, para que muitas outras pessoas elas possam ver, possam acompanhar, possam nos assistir, não é? Mas aquilo não significa necessariamente que a gente esteja ajudando apenas com uma preocupação com o próximo, e sobretudo para que Deus seja glorificado. Não é? Então, Jesus ele chama a nossa atenção para esse perigo dessa espiritualidade que pode fazer coisas aos olhos humanos, diante dos olhos humanos, mas que essas mesmas coisas, elas não se fazem presentes na nossa vida privada, elas não estão presentes no público, na nossa vida longe dos holofotes, ela não se faz presente nesse ambiente privado. E Jesus está condenando isso, né? Ele está condenando essa teatralidade daquelas autoridades, daquelas pessoas daqueles dias, que faziam coisas diante do público, mas aquilo que eles faziam em público, eles não faziam no privado. Oravam publicamente, mas a vida privada não. Ajudavam a fim de alcançar elogios, mas não ajudava se não tivesse pessoas olhando. Então Jesus ele chama atenção para isso, né? Então o que está por trás quando eu oro publicamente, quando eu tento ajudar alguém, né? Quando eu posso elevar o nível da minha espiritualidade no momento de autodisciplina, que é a questão do jejum, né? Que tem a ver com essa autodisciplina. O que está por trás disso? Qual que é a motivação disso? Então Jesus ele chama atenção para isso. Nós podemos fazer em público aquilo que nós não fazemos no privado, né? Então, segunda coisa, nós podemos nos preocupar mais com os olhares humanos do que com o olhar de Deus. Jesus, por 3 vezes, ele diz que o que regia a prática espiritual daquelas pessoas era uma preocupação exacerbada que elas tinham com os olhares humanos. Na verdade, elas não estavam fazendo o que faziam, preocupadas em agradar a Deus, em ter a aprovação de Deus. Na verdade, elas estavam preocupadas com os olhares humanos. Na verdade, elas queriam que os humanos os aplaudissem, olhassem para elas e dissessem: nossa, olha que quebrantamento, olha que consagração, que nível de santidade, que nível de espiritualidade. Então, aqui nós somos convidados a resistir a essa tentação da busca pela admiração e pela aprovação humana. Jesus, então, ele começa a desconstruir aquilo que estava assim tão
enraizado na espiritualidade daquelas pessoas daqueles dias. Devemos mostrar quando somos tentados a esconder e esconder quando somos tentados a mostrar. Donald Carson falou a respeito disso, né? Devemos mostrar quando somos tentados a esconder e esconder quando somos tentados a mostrar. Nossas boas obras devem ser públicas para que a nossa luz brilhe. Porém, a nossa devoção religiosa deve ser secreta para não nos vangloriarmos dela. Então, nós podemos nos vangloriar. Quando nós ajudamos alguém, mesmo que não tenha ninguém olhando, a gente pode falar com a gente mesmo: puxa vida, mandei bem. Né? Mandei bem. Nossa, olha, estou me sentindo tão bem, ajudei uma pessoa, né? Olha como que eu sou bom e tudo mais. A gente pode falar isso no coração. Então, ele passa a falar sobre esses exemplos de justiça predominantes daqueles dias: esmola, oração e jejum, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, queridos. Podemos fazer em público aquilo que não fazemos no privado, podemos nos preocupar mais com os olhares humanos do que com o olhar de Deus, e Jesus, então, tentando corrigir isso, mostrar um caminho de uma espiritualidade saudável, ele disse que nós devemos fazer a coisa certa pela motivação certa. Devemos fazer a coisa certa pela motivação certa. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados, veja, para serem glorificados pelos homens. A piedade judaica, ela consistia em 3 tipos de atos de justiça: doação, oração e jejum. Por isso que Jesus selecionou essas 3, porque elas estavam muito presentes na vida daquelas pessoas. Essas 3 práticas eram elementos centrais na religião judaica. Jesus não negou o valor dessas práticas, né, mas ele alterou a forma como elas deveriam ser praticadas, pois tinha como objetivo conseguir honra ou respeito de outras pessoas. Dessas 3 práticas, a mais importante era a oração. Por isso que Jesus, ao falar sobre oração, ele vai ensinar a maneira certa de se orar, né, na oração do Pai Nosso. A questão levantada não é se deve ou não praticá-las, mas como e por que praticá-las. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha motivação? Jesus disse: se deres esmola, não toques trombetas. E aqui talvez poderia ser uma referência à trombeta que era tocada no templo, convocando cidadãos a contribuírem para suprir alguma necessidade urgente. Então, quando se tocava a trombeta no templo, imagine você, de repente, um comerciante, as pessoas que estavam na rua, talvez poderiam sair correndo para tentar demonstrar para os outros o seguinte: veja, eu vou fazer uma boa ação agora, eu vou dar uma contribuição especial agora, eu vou fazer algo de anormal agora, eu vou fazer algo de diferente. Então, isso atraiu os olhares humanos, e Jesus, então, está chamando a atenção para essa espiritualidade da ostentação, para essa espiritualidade que procura fazer coisas para que os olhares humanos possam aprovar e dizer: puxa vida, olha que piedade. E Jesus disse que isso não era coisa de um discípulo, isso era coisa de um ator, né, que representava um papel. E ele diz: não fazem isso, porque isso é coisa de hipócritas. E a palavra hipócritas, alguém que finge ter um relacionamento com Deus e parece amar a justiça, mas que na verdade é um interesseiro e está enganando a si mesmo. O termo vem do teatro grego, usado para descrever um personagem que usava uma máscara. Tratava-se de alguém que representava um personagem. Jesus diz: eu não chamei representantes, eu não chamei atores para representar um papel, eu chamei pessoas para serem meus seguidores. Meus seguidores. E aí, então, ele sai da esmola e ele diz: e quando orardes, porque ele parte do pressuposto de que os seus discípulos vão ser pessoas que vão orar, né? E quando orardes, disse ele, não sereis também, veja de novo, como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Veja, orar em público, orar nos cantos das igrejas ou no templo, orar nas praças, não tem nada de errado. Desde que a minha motivação seja no sentido de dizer o seguinte: olha, a oração não está confinada a um lugar. A oração não está confinada ao templo. Nós podemos orar em qualquer lugar, podemos orar numa praça, numa rua, no comércio, não tem problema. Se a minha motivação ao orar publicamente é transmitir a ideia de que
esta prática não está confinada a um lugar, ok, benção, ela atingiu o seu objetivo. Mas quando eu procuro os lugares estratégicos para poder desenvolver essa espiritualidade, significa dizer que eu estou fazendo com a outra motivação, né? Estou querendo chamar atenção para mim mesmo. Estou querendo chamar atenção para essa minha devoção e essa minha espiritualidade. Jesus diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, né? Porque eles estão fazendo para aparecer. Jesus não está dizendo que orar publicamente, na praça, no templo, em família, está errado. Não, ele está condenando a motivação. Ele está desconstruindo a motivação com que eles faziam. Então, ele diz que quando orares, olha só, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. O verbo aqui, ele está no singular, não é plural. Ele está falando da nossa prática individual de oração. Tá certo? Ele não está falando da oração coletiva, ele está falando da oração individual. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E aqui ele está chamando a atenção para um ambiente secreto, que não precisa necessariamente ser um quarto, mas ele está falando desse ambiente secreto do coração, né? Ele está chamando a atenção para essa nossa capacidade, para essa motivação em que nós fazemos as coisas tentando unicamente, não somente agradar a Deus. Eu oro não para que os homens me aplaudem e digam, puxa vida, que pessoa de oração. Eu oro porque eu amo a Deus. Eu oro porque eu tenho comunhão com Deus. Eu oro porque eu me deleito em Deus. Eu oro porque eu me satisfaço em Deus. Eu oro sem câmera, com câmera, com pessoas, sem pessoas, porque a minha motivação é me satisfazer em Deus. Eu me alegro nele. Então, a coisa mais importante para mim não é ser visto pelos homens. A coisa mais importante é saber que Deus é aquele que sonda o meu coração. Que Deus está presente na minha vida. Que Deus sonda e me conhece. Então ele diz, entra no teu quarto, ou seja, longe dos olhares humanos. Ele está chamando a atenção para esse ambiente sagrado, dessa motivação em que a única coisa que importa é Deus. Não é os olhares humanos. Não é se vai ter like, se vai ter dislike, se vai ser transmitido, se não vai ser transmitido, se vai ter muitas pessoas visualizando isso. Não é essa a ideia. Não é isso. Ele está chamando atenção para esse ambiente onde nós temos como única motivação Deus. Deus. Então, nós não podemos orar para que os humanos nos aplaudam. Né? Por isso que a Bíblia diz assim, olha, seja outro que te louve e não você mesmo. Seja outro e não você mesmo. Então, veja bem, e aí ele diz a respeito de nós não sermos como os pagãos, né, que viviam fazendo longas orações e repetições. E Jesus estava dizendo o seguinte, alguns pagãos acreditavam que se eles mencionassem o nome de todos os seus deuses e dirigissem a cada um deles as suas petições e depois repetissem algumas vezes, teriam mais chances de serem ouvidos. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que a repetição, na verdade, ela revela a falta de conhecimento de Deus, né? Porque os pagãos oravam aos seus deuses, iam mencionando todos os seus deuses, depois iam repetindo mais algumas coisas, tentando de alguma maneira o seguinte, se esse aqui não ouvir, o outro certamente vai fazê-lo. É mais ou menos aquilo que aconteceu lá em Atenas, né? Onde tinha um altar ao Deus desconhecido. Então Jesus está dizendo o seguinte, esse tipo de postura, esse tipo de comportamento, esse tipo de impostação, essa performance, na verdade, ela revela a falta de conhecimento de Deus. Ela revela a falta de entendimento de Deus. Por isso que pessoas que conhecem bem as suas Bíblias, elas podem orar melhor, não só no sentido de se expressarem melhor, mas no sentido de compreenderem melhor o propósito das coisas. Porque quando a gente conhece menos, a gente pode incorrer nesses erros, né? A gente pode fazer desse meio de graça tão extraordinário que é a oração, a gente pode dar a ele uma outra conotação. Então Jesus chama atenção para isso. Por trás de uma suposta piedade, abrigava-se o orgulho. O que eles desejavam não era uma glória de Deus, mas era a glória pessoal. Aqui está um outro problema, pois os hipócritas parecem gostar de orar, mas infelizmente não é da oração, e nem do Deus a quem eles
estão orando. Eles gostam de si mesmos e da publicidade que a oração lhes proporciona. Então, se a gente realmente quer saber se a gente está fazendo a coisa certa, pela motivação certa, é o seguinte: eu faço isso quando ninguém está vendo, por prazer em Deus, por me satisfazer em Deus? Ou se é para orar, eu gosto de orar publicamente para que as pessoas possam olhar e dizer: uau! Então, Jesus está chamando essa atenção para essa espiritualidade distorcida, né? E então nós precisamos desse ambiente secreto, né, para fazer as coisas certas com a motivação certa. E aí Jesus depois ele termina falando sobre o jejum. E quando jejuardes, né, não sereis como os hipócritas que desfiguram o rosto. Desfigurar o rosto aqui é quase que passar uma maquiagem, né? Eles passavam cinzas para mudar ali a palidez do rosto, colocavam um pano de saco, tentavam cobrir o rosto, para realmente transmitir uma ideia assim, muito profunda de piedade. Sabe o que eu fiquei pensando? Imagine se nós fôssemos pedir alguma dessas pessoas para orar por nós. Quem que você escolheria? O mais pálido. Porque o mais pálido transmitiria a ideia de mais consagração. Não, esse aqui está magrinho, esse aqui está assim bem judiadinho, né? Eu vou pedir para esse orar, porque olha só, esse sim deve ter comunhão com Deus, né? Então Jesus, ele chama atenção também para esse perigo terrível, né? Não, quando jejuar, irmãos, é ter autodisciplina. Jejuar é a gente realmente, talvez, orar com mais intensidade, de acordo com algumas coisas que estejam acontecendo, de acordo com algumas necessidades. A Bíblia fala muito a respeito de pessoas que estiveram jejuando diante de momentos muito difíceis, né? Momentos políticos, momentos sociais, de baixa espiritualidade. As pessoas se propunham a jejuar diante de calamidades, situações tão difíceis, né? Se colocavam diante de Deus assim de maneira muito intensa, querendo com isso demonstrar o seguinte, que a preocupação maior é com a intervenção de Deus, né? Então, só que os fariseus, que era um grupo que começou, o grupo de leigos, né? Começou há 200 anos antes de Jesus, tão piedosos que eram os separados, e só que eles foram perdendo assim esse propósito, né? Eles passaram a desenvolver uma espiritualidade muito da ostentação, muito da performance, sem coração, sem essência, sem realmente quebrantamento. Os judeus jejuavam 2 vezes por semana, segunda-feira e quinta-feira. Era a prática comum que eles jejuavam. Assim como a oração que acontecia 3 vezes ao dia, quando tocava a sirene no templo, as pessoas deveriam parar o que estivessem fazendo e orar em direção à cidade. Sabe aquilo que o muçulmano faz? É o que os judeus faziam. Os judeus faziam isso. Tocava-se a sirene, então o judeu tinha que parar e orar voltado para a cidade. Orar voltado para o lugar onde estava o templo. 3 vezes por dia eles deveriam fazer isso. E o jejum acontecia 2 vezes por semana, na segunda-feira e na quinta-feira. E o triste do jejum é que ele se transformou também nesse palanque, né? Nesse teatro. O jejum era um sinal de humilhação por causa dos seus pecados passados, mas por causa de uma necessidade de uma intervenção de Deus no presente ou no futuro. O jejum não era praticado apenas em arrependimento por causa dos pecados passados, mas era uma demonstração de dependência para uma misericórdia futura. E Jesus diz, olha, quando vocês jejuarem, sejam normais. Não precisa passar maquiagem, não precisa colocar nada na cabeça, não precisa desfigurar o rosto, né, para que as pessoas possam ficar incomodadas ou sensibilizadas ou admiradas com aquilo que vocês estão fazendo. Por isso que a ideia do desfigurar aqui é fazer desaparecer, ou seja, tornar invisível ou irreconhecível. Eles negligenciavam a higiene pessoal, ou cobriam a cabeça com panos de saco, ou passavam cinzas no rosto para ficarem mais pálidos, mais abatidos, mais tristes, mais visivelmente santos. Irmãos, imagine você a que nível chega a nossa espiritualidade. Termino aqui desafiando você para a gente pensar seriamente a respeito das nossas motivações. Orar, jejuar, ajudar o próximo, são tudo práticas muito genuínas, muito legítimas, e Jesus não está condenando-as, Jesus está condenando a motivação.
O nosso coração orgulhoso e egoísta pode nos levar a usar uma coisa boa para uma finalidade carnal. O exibicionismo pode roubar a glória que é de Deus, onde só fazemos o que fazemos se houver olhos humanos nos vendo e nos aplaudindo. Se é essa a finalidade, Jesus diz, podemos estar fazendo a coisa certa, mas pela motivação errada. Pela motivação errada. E aí, irmãos, a gente precisa entender que aquilo que foi bênção um dia pode se deformar ao longo do caminho, né? O jejum era usado como autodisciplina, mas infelizmente deixou de ser sinônimo de humilhação e passou para a exibição. Os fariseus foram um movimento assim, de leigos muito abençoados, importantes na história da igreja, 200 anos antes de Jesus, mas eles foram se perdendo ao longo do caminho, né? Se preocupavam tanto com a pureza, se transformaram em legalistas. Por isso a necessidade da gente estar sempre sondando o coração, para a gente realmente verificar, puxa vida, será que eu não preciso voltar ao primeiro amor? Será que, de repente, aquilo que um dia caracterizou a minha vida, de devoção, de quebrantamento, de simplicidade, de humildade, não foi se perdendo, não me tornei uma pessoa orgulhosa, vaidosa, exibicionista, e assim por diante, que despreza os outros, que se acha melhor do que os outros, enfim. Então, cuidados a serem tomados aí na nossa vida, né? Esses versículos, eles também nos apresentam o segredo do contentamento, ou seja, a aprovação divina. É quando a gente faz a coisa certa pela motivação certa, a glória de Deus. Eu faço para a glória de Deus, a minha motivação é Deus. Não importa se vai ter muitos likes, muitos dislikes, não, a motivação é Deus e pronto, porque Deus, ele é recompensador. Jesus falou a respeito disso, né? Se a gente fazer para aparecer pelos homens, diante dos homens, já recebemos a recompensa. Os likes lá no Facebook vai demonstrar isso. Mas talvez Deus não. Deus não. Então a recompensa é essa, é os aplausos humanos. Mas Jesus diz que quando a gente faz pela motivação correta, a recompensa, ela também é certa. Irmãos, eu termino aqui e quero que nós pensemos nisso, né? Eu creio que não deve faltar motivação para a gente servir a Deus com alegria. E nós não estamos aqui para entrar numa espiritualidade de competitividade. Quem é maior, quem é melhor, não. Todos somos servos e todos deveríamos ser regidos pela mesma motivação. Fazei tudo para a glória de Deus.